e privada nas capitais brasileiras, que mostra que de 2004 a 2010 caiu o consumo de drogas entre jovens. Essa pesquisa mostrou queda de 49,5%, que é importante, no consumo de drogas ilícitas entre estudantes da rede pública do país. Mas apesar da queda, o uso de drogas é uma grande preocupação, porque isso preocupa muito, inclusive, as autoridades, principalmente os pais. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o psicoterapeuta Sérgio Oliva Castilho e com a advogada e mãe Marilda Oliveira. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Tudo bom, querida? Obrigado, viu? Boa noite. Capricharam não, né? A gente tá brincando na maquiagem agora, né? Na história de... Não, tá lindo, tá muito bonito. Exagero. Muito obrigado por terem vindo. Isso é um assunto de extrema relevância para nós pais. E eu acho que é uma prestação de serviço, até emocional, para quem nos assiste. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é como é que a gente pode... Isso é a pergunta que todo mundo faz. É recorrente, a gente ouviu essa história, mas... como é que a gente pode perceber os sintomas quando os nossos filhos ou alguém muito próximo está usando drogas? O que eu entendo assim, Ronivon, é que depende muito da faixa etária desse indivíduo. Porque na adolescência, os sintomas diagnósticos se confundem muito mesmo com a propriedade que o adolescente vai criando diante da sociedade, com essa imersão, sim, com essa transformação. Então ela se confunde bastante. Então na adolescência, que a gente começa a perceber alterações de hábitos, então não consegue... há uma alteração muito grande daquele grupo de amizades que ele tem, então há um desânimo para as atividades esportivas, sociais, então começa a ter uma alteração educacional, uma baixa produtividade do ponto de vista socioeducativo, então começa a ter alterações significativas. No entanto, como há também aquela rebeldia de adolescente, então elas se confundem muito hoje. Tá correto. Marilda, como é que foi para você, bonitinha? Teu calvário? Difícil, né, Rony? Você nunca espera estar dentro de uma situação desta, né? Todas essas modificações que o Dr. Sérgio falou, realmente você vê, mas você acha que aquilo é muito distante, que não vai acontecer, né? E a falta de conhecimento também. Então, realmente, nos pega, é um choque, né? É um baque num primeiro momento. E depois a gente sabe que o mais importante aí, o que é você ter o discernimento e tentar conhecer melhor como que funciona, como é o processo. E depois você percebe realmente que você não estava vendo algo que já estava acontecendo. Ou seja... as amizades, o afastamento mesmo da própria família, né, indo em outros lugares que não aqueles que a família vão, uma diferença de comportamento também, muita mentira, envolve muita coisa, é um processo muito delicado, muito extenso, né, mas realmente é um baque. Acho que para todo mundo é a impotência, você não conhecer, é o desconhecido que até então era para você. Mas depois se torna uma coisa mais prática, com o tempo você vai tendo conhecimento e vai ajudando bastante, né? Eu estou aqui com uma pesquisa do Ministério da Saúde, eu achei isso um absurdo, e vocês vão confirmar isso ou não. Diz que existe aqui em torno de 600 mil usuários de crack, em cerca de 98% da cidade. Então, 98% da cidade é a totalidade, né? É a totalidade urbana. 600 mil usuários das cidades brasileiras, em todas as classes sociais. Aí é que a gente pensa, não, crack, isso é coisa baratinha, não é bem assim, né? E o uso dessa droga cresce a cada dia, né, Sérgio? Na sua opinião, por quê? Uma vez eu entrevistei aqui Samitiba, meu querido amigo, e ele estava falando comigo o seguinte: olha, o início é o prazer mesmo, é o negócio da tribo, para não ficar fora da turma, e depois o prazer. Que droga é prazer? É prazer. O que eu percebo, assim, com relação está havendo uma migração do uso de substância psicoativa, né?
E imigração também, principalmente para os lados mais do Nordeste. Então, a gente vê que as pesquisas cresceu vertiginosamente muito no Nordeste, então de 200% a 300%. A incidência hoje nessas regiões é enorme, muito. Nós fizemos alguns trabalhos no governo de Alagoas, de Maceió, tivemos um incentivo muito grande nessa região, prestando consultoria, justamente para estabelecer uma rede de ajuda e de apoio aos dependentes, em todos os graus, no grau de prevenção primária, secundária e terciária, que hoje tem um outro nome que é chamado universal, seletivo e indicado, né? Então, eu creio que a banalização, depois da mudança, descriminalização das drogas, banalizou muito o uso, né? Então, antigamente, fumar maconha era uma coisa estarrecedora. As famílias ficavam... Me lembro quando eu era garoto. Ele é maconheiro, ele fuma maconha, meu Deus. Crime, né? Era uma coisa muito vinculada a crime. Eu acho que nós tivemos muito ganho com isso, porque o uso não tem que estar vinculado à justiça, ao crime. Embora esse binômio, né, saúde, droga, crime, eles estão muito vinculados. Mas ela não é criminosa. É uma questão de ordem de saúde pública. Mas banalizou muito o uso. Então, hoje a justiça não sabe o que fazer quando não tem muito o que fazer. Quando pega um usuário fumando maconha na rua, o que ele vai fazer? Ele tem que ser convidado a comparecer a um juizado especial, né? Então, nós estamos fazendo, banalizou muito. Então, na sua opinião, então, Sérgio, esse é um caminho eu penso assim, que desde a lei das deshospitalizações do antimanicomial que começou a surgir, nós nunca nos preparamos para poder receber isso. Então, a gente sempre trabalha, as políticas públicas, ela trabalha no sentido mais de bombeiro, né, de apagar um incêndio, nunca de forma preventiva. Então, até que nós consigamos atingir, acho que nós nunca atingiremos o ideal, na verdade, né? Mas a gente ainda está longe de conseguir atingir, você vê, 600 mil pessoas utilizando o crack é uma coisa muito absurda para a nossa realidade, né? Então, isso é uma epidemia, né? Olha, é uma epidemia. Olha, isso é cena de um filme, o Trainspotting, né? Eu estou ouvindo do nosso diretor aqui no Ponto, quero apresentar você, seu Márcio. Márcio. O Márcio está falando comigo o seguinte, que é de fato uma epidemia, essa história, né? Agora, eu vi isso, não de uma forma distante, dentro de uma família que eu privo da mais absoluta intimidade. Problema com um menino, que eu peguei no colo. Menino bom, enfim, bem nascido, família bem estruturada e tal. E eu vi que os pais, com medo de perder esse menino, acabaram internando ele numa clínica de reabilitação sem que ele quisesse, de forma involuntária. Maria, é difícil para um pai ou a mãe tomar essa decisão? Eu vi isso. É difícil. Eu acredito, né, que sendo voluntário, obviamente a pessoa já tem um certo conhecimento, então já é meio caminho andado, já é uma ajuda, porque a pessoa querer, quando a gente faz alguma coisa que a gente quer, é bem melhor do que quando a gente não quer, quando é contrário, né, à sua vontade. Então, no meu parecer, isso é bem diferente uma coisa da outra, e a involuntária, eu acho que é terrível. A pessoa não quer, é meio que você tem que levar, e a aceitação é difícil, né? Ao passo que a voluntária, a pessoa já aceita, já caiu muito. Difícil. As duas formas são difíceis, né, Rony? Claro. Mas a involuntária, eu acredito que seja pior. Mas o papel da família nesse processo muito importante. É fundamental. Família é a base, não adianta. Seguramente. E eu estava falando com o doutor Sérgio, tem uma questão aí que é principalmente voltada aos pais. A importância do pai, não da mãe. Sim. A mãe, óbvio, é muito importante, mas a própria educação ensina o homem a ter a postura de homem, de ter poder. E isso é muito difícil, né? Para a mulher. Nós estávamos falando sobre isso, a importância do pai, principalmente. Olha, você sabe, esse menino que eu conheci tão bem e conheço os pais, acabaram se separando. A família fica doente. É um filme de terror. E ele foi internado, acho que umas
4 ou 5 vezes e tinha recaída. Por que essas coisas acontecem, Sérgio? Deve ser porque a dependência química é uma doença crônica, assim como a hipertensão, como a diabetes. Então, Mas e a competência de uma instituição dessa de reabilitação? Então, mas ao longo de um processo de tratamento, Rony, pode ocorrer, o tratamento ele é a vida toda. Não existe um ponto final para o tratamento. O tratamento é algo que ela precisa ser iniciado, ser feita manutenção e é para a vida inteira. Então não tem como ser curado de uma doença incurável. Então, dentro de um processo de reabilitação, ele pode envolver diversos episódios de recaída e de tratamento. Então, ele está contemplado dentro de uma doença. O importante saber é que o que faz, quais são os fatores de risco que promovem esse episódio, né? Que são os fatores de proteção e de risco que são medidos no caso do uso de substância. Né? Olha, eu tive o privilégio de ter amizade com um ídolo internacional, que era meu cantor predileto, continua sendo, Ray Charles. Uhum. E eu soube da história contada por ele, da internação dele. E olha, como ele me falava, era one-way tickets, era um bilhete só de ida. Heroína é um negócio extremamente complicado. Ele saiu. Mesmo, estou dizendo, saiu dessa história. Uhum. E era impossível, como para muita gente é impossível. O cara sair da heroína. E ele saiu. Eu recebo, dentro de onde eu trabalho, eu recebo muitos usuários de opiáceos, derivado da papoula. Eu sou botânico, desculpa. Pois é, eu recebo muitos usuários, né? Principalmente os fármacos dependentes, usuários de opiáceos, Dolantine, etc. E muitos deles saem. Recebo médicos, nós trabalhamos com médicos, com empresários, a classe... O médico é tão mais como fácil. Você mesmo muito mais falou, fácil, né? Ele se automedica, claro. Então ele é detentor da receita. Né? Então a gente percebe que essas realidades, embora ela esteja contemplada dentro da doença, mas não necessariamente precisa ocorrer. Então tem várias pessoas também que só com uma intervenção ele cessa o processo do uso da substância. Então tem bastante episódios bastante referências desse gênero também. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. Você acertou sua vida? Sim, sim. Melhor, agora, então. Posso deixar um recado claro, aqui? Meu amor, claro. Que os pais prestem bem atenção aos seus filhos, às amizades, todo aquele processo que envolve escola, atitudes comportamentais, né? Qualquer alteração, para ficar ligado, porque a gente sabe que hiperatividade e outros predicativos aí, a gente sabe que isso pode ser uma pessoa que já tem algum problema. Correto. Então, para ficarem de olho, muito amor, muita dedicação, e família é tudo, Rony. Sem dúvida alguma. Sem família, essa é a minha visão. Não adianta. Sem família, nada. Certo. Esta bonitinha que falou com você é advogada e mãe, aqui mãe hoje, né? Marilda Oliveira, a quem eu agradeço muito, meu amor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. E o psicoterapeuta especializado, não tinha essa história, agora não do currículo, especializado em dependência química pela Unifesp. Olha que coisa, que referência. Obrigado, viu? Que é o Dr. Sérgio Oliveira Castilho. Obrigado por terem vindo os dois. Muito obrigada. E olha, no próximo bloco, eu vou estar conversando com um amigo meu. Um amigo querido, que já chegou, está vendo ali, escondidão, querido amigo meu. Não vou dizer quem é, porque senão perde a graça. É só esperar. Volto já. Estudantes do ensino fundamental, médio,